Este vídeo contém descrições detalhadas de fatos históricos e processos biológicos que podem ser sensíveis para alguns espectadores. O foco é estritamente educativo e documental. Porque a maior máquina militar, política e arquitetônica de todo o mundo antigo decidiu utilizar o seu instrumento mais sofisticado de terror psicológico e humilhação pública para executar um simples carpinteiro da região da Galileia? O que a religião tradicional raramente explica nas manhãs de domingo é que a cruz não era apenas o encontro aleatório de dois pedaços de madeira bruta. Ela era o ápice de uma engenharia macabra, uma ciência brutal, desenhada milimetricamente pelo Império Romano, não apenas para matar, mas para extrair a última gota de sanidade, ar e esperança de um ser humano, antes que o seu coração parasse de bater de forma definitiva. Hoje, nós vamos destrancar as pesadas portas dessa prisão histórica e desvendar a ciência exata do suplício, o verdadeiro terror biológico e a conspiração política por trás do dia mais denso que dividiu a história da humanidade. Se você tem a coragem de olhar para os fatos cruéis sem os filtros amenos da tradição religiosa, inscreva-se no canal agora mesmo, pois o que você está prestes a descobrir nos próximos minutos vai mudar para sempre a sua compreensão sobre o preço incalculável que foi pago no topo daquele monte. A agonia física não começou com o som do martelo contra os pregos de ferro. O verdadeiro terror psicológico teve o seu início absoluto várias horas antes, no silêncio perturbador de um jardim cercado por oliveiras antigamente retorcidas, sob o frio sombrio da madrugada na periferia de Jerusalém. Enquanto os seus amigos mais próximos dormiam pesadamente no chão de terra, totalmente alheios à conspiração letal que se formava nos luxuosos corredores do poder religioso do templo, o prisioneiro lutava uma batalha solitária e aterrorizante contra a biologia do seu próprio corpo. O peso esmagador da antecipação, a consciência exata do que a máquina de tortura romana faria com seus ossos e nervos nas horas seguintes, gerou uma tensão nervosa tão extrema que os médicos forenses modernos reconhecem o que aconteceu ali como um fenômeno clínico raríssimo e severo chamado hematidrose. Sob um estresse emocional insuportável e um estado de ansiedade profunda, o sistema nervoso simpático entra em um colapso de hiperatividade. Os capilares sanguíneos minúsculos que alimentam as glândulas sudoríparas simplesmente não suportam a pressão interna, entram em ruptura e o sangue se mistura ao suor. O líquido que pingava do seu rosto e caía na terra fria daquele jardim isolado não era apenas água salgada produzida pelo medo humano, mas gotas densas, tingidas do mais puro e escuro vermelho. A ciência moderna comprova que ele já estava sangrando de forma literal antes mesmo que o primeiro soldado da coorte romana colocasse as suas mãos violentas sobre os seus ombros. A exaustão já dominava os seus músculos. Foi exatamente nesse estado de vulnerabilidade biológica que o som de passos militares marchando na escuridão cortou o silêncio do vale. O barulho ríspido de metal raspando contra metal, o brilho alaranjado e tremeluzente das tochas cortando as sombras espessas da noite e o som de espadas sendo desembainhadas anunciaram o inevitável. A traição havia chegado silenciosamente e o seu preço foi precificado de forma mesquinha em exatas 30 moedas de prata. O que se seguiu na calada daquela noite fria foi uma farsa jurídica absoluta, uma conspiração política meticulosamente orquestrada nas sombras de Jerusalém para garantir que a sentença de morte fosse proferida e selada antes que a massa populacional da cidade acordasse e pudesse causar um tumulto. A lei judaica proibia estritamente a realização de julgamentos noturnos, proibia sentenças capitais proferidas no mesmo dia do interrogatório inicial e exigia testemunhos concordantes.
mas todas as regras sagradas foram sumariamente ignoradas e atropeladas pelo desespero do clero. O prisioneiro foi amarrado e arrastado de um tribunal para outro no meio da madrugada, como uma peça descartável de um tabuleiro político cruel. Primeiro ele foi levado aos aposentos de Anás, o patriarca manipulador. Depois para a corte do atual sumo sacerdote Caifás, onde enfrentou um desfile de falsas testemunhas que sequer conseguiam alinhar as suas mentiras de forma convincente. O clero de Jerusalém estava em pânico. A autoridade daquele homem de Nazaré, a sua pureza moral e a sua influência sobre as multidões ameaçavam diretamente o frágil e lucrativo equilíbrio de poder e dinheiro que os saduceus mantinham com o império invasor. Neste ponto, a ciência forense nos mostra que o corpo humano já estava entrando em colapso sistêmico. Se você valoriza essa análise profunda que o Bastidor Bíblico traz para você, não deixe de se inscrever no canal agora. Ative o sininho, pois estamos desvendando o que a história muitas vezes esconde. Foi por esse exato motivo burocrático que, aos primeiros raios de sol daquela manhã tensa, os sacerdotes o arrastaram amarrado pelos pulsos para as escadarias da Fortaleza Antônia e, finalmente, para o Fórum de Pedra do governador Pôncio Pilatos. Pilatos não era um diplomata gentil e tolerante. Os registros históricos dos escritores da antiguidade o descrevem como um prefeito implacável, corrupto e frequentemente violento contra os judeus. Ele odiava a província da Judéia. Quando o prisioneiro foi colocado em pé diante dele, Pilatos percebeu quase de imediato que o homem de feições cansadas era completamente inocente de qualquer crime de sedição contra o Estado de Roma. Pilatos entendeu que os líderes religiosos do templo o haviam entregado não por lealdade ao imperador, mas por pura e venenosa inveja política. Entretanto, o governador estava acuado em sua própria teia de falhas administrativas anteriores. O medo aterrorizante de uma revolta popular gigantesca durante a Semana da Páscoa, uma época festiva em que a população da cidade se multiplicava de forma drástica com peregrinos fervorosos, somado à constante ameaça velada dos sacerdotes de relatar a sua incompetência ao imperador Tibério César, falaram muito mais alto do que qualquer senso de justiça no tribunal. Para tentar apaziguar a multidão que já gritava em uma fúria orquestrada pelos próprios líderes religiosos, Pilatos tomou uma decisão covarde que destruiria para sempre o corpo físico do prisioneiro. Ele lavou as próprias mãos em uma bacia de água, um gesto inútil para limpar a sua consciência manchada, e ordenou o flagelo. E é exatamente neste pátio de pedra fria que a engenharia da punição romana revela a sua face mais sombria, anatômica e inquestionavelmente calculista. O flagelo ordenado pelo Estado romano não era um chicote comum de punição civil. Era um instrumento militar de tortura, desenhado milimetricamente para a completa e irreversível destruição anatômica. O artefato mortífero era composto por um cabo curto de madeira polida, do qual pendiam longas tiras de couro endurecido. Nas pontas precisas de cada uma dessas tiras, os soldados amarravam esferas pesadas de chumbo ou zinco para causar contusões profundas nos órgãos internos, e fragmentos pontiagudos de ossos de ovelha ou vidro para dilacerar a pele como se fossem garras. O prisioneiro foi despojado de suas roupas e amarrado a uma coluna baixa de pedra, forçando as suas costas a ficarem curvadas e totalmente expostas. A cada golpe aplicado com força brutal pelos lictores romanos treinados na arte da dor, as tiras de couro envolviam o torso da vítima. As esferas de metal esmagavam a pele, quebrando os vasos capilares profundos e criando hematomas imensos. Em seguida, as pontas de osso penetravam na carne, e quando o soldado puxava o chicote violentamente para trás, o tecido humano era literalmente rasgado e arrancado. A pele,
a gordura subcutânea e os músculos das costas eram fatiados até que as fitas de carne ficassem penduradas. As veias latejantes e a rede de nervos espinhais profundos ficavam completamente expostos ao ar livre e à sujeira do chão. A dor gerada não era apenas um incômodo físico insuportável, mas um choque elétrico contínuo que percorria a espinha dorsal e enviava sinais de agonia extrema diretamente para o cérebro. A perda brutal e descontrolada de fluidos e sangue espesso colocava o corpo da vítima quase instantaneamente em um estado crítico de choque hipovolêmico. Com a redução drástica do volume de sangue circulante, a pressão arterial despencava para níveis incompatíveis com a vida. O coração acelerava em uma cadência desesperada e irregular, tentando inutilmente bombear o pouco oxigênio que restava para manter os órgãos vitais funcionando. Uma sede torturante, agonizante e completamente impossível de ser saciada começava a queimar a sua garganta, enquanto os rins paralisavam as suas funções normais. O corpo estava em pleno desligamento sistêmico. Para tornar a tortura fisiológica ainda pior, a guarda pretoriana decidiu transformar o cenário de puro massacre em um teatro doentio e sádico de humilhação. Eles teceram uma coroa rudimentar com ramos de arbustos locais repletos de espinhos extremamente longos, rígidos e possivelmente tóxicos. Essa coroa não foi colocada suavemente, mas cravada de forma impiedosa com golpes de varas de junco contra o couro cabeludo da vítima. A cabeça humana é uma das áreas mais vascularizadas de todo o corpo. O resultado foi um sangramento profundo e imediato. O sangue quente descia profusamente pelo seu rosto inchado pelos socos anteriores, cobrindo seus olhos, nublando a sua visão cansada e misturando-se com a poeira do pátio, enquanto o mundo ao seu redor girava em uma cacofonia ensurdecedora de risadas militares, insultos sádicos e escárnio de um império que se alimentava da dor alheia. Mesmo estando clinicamente à beira do colapso biológico e da falência múltipla de órgãos, o protocolo exigia o transporte do instrumento de execução pelas ruas da cidade. O prisioneiro, mal conseguindo se manter em pé, foi forçado a carregar a pesada viga horizontal de madeira bruta sobre os seus ombros dilacerados. A madeira áspera e cheia de farpas esfregava e triturava diretamente sobre os nervos expostos da carne viva das suas costas a cada movimento. Cada passo trêmulo pelas ruas estreitas, poeirentas e de pedras irregulares era uma vitória inacreditável da mente sobre um corpo que já não respondia aos comandos motores. As constantes e pesadas quedas sob o peso da madeira não eram de forma alguma tropeços teatrais ou dramáticos induzidos pela exaustão comum, mas falhas musculares totais e incontroláveis devido à falta de oxigenação nas células. Quando finalmente o cortejo macabro atravessou os limites da cidade e chegou ao topo rochoso do local de execução, o temido lugar da caveira, o ato final e mais tenebroso de toda a engenharia de morte tomou o seu lugar. A crucificação foi desenvolvida com um único propósito: maximizar o sofrimento cronometrado. Não é apenas uma exibição pública de poder estatal, ela é, em sua essência médica e mecânica, uma morte extremamente lenta por asfixia progressiva, disfarçada de um trauma sangrento. O prisioneiro foi atirado de forma violenta de costas no chão pedregoso, reabrindo subitamente todas as feridas do flagelo que haviam coagulado levemente com a poeira do caminho. Os soldados, profundos conhecedores da anatomia humana aplicada à dor, não perfuraram as palmas das mãos como as pinturas antigas costumam retratar. A carne macia da palma das mãos simplesmente rasgaria sob a imensa força da gravidade e o corpo despencaria da cruz. Em vez disso,
Os cravos pesados de ferro grosso, com secção quadrada, medindo quase 20 centímetros de comprimento e marcados pela ferrugem, foram posicionados estrategicamente nos pulsos, em um espaço estreito entre os ossos principais, conhecido como espaço de Destot. Ao ser cravado a marteladas, o metal invasivo perfurava e esmagava completamente o nervo mediano, o maior e mais importante feixe de nervos da mão humana. A literatura médica descreve a destruição do nervo mediano como um raio de fogo líquido, contínuo e devastador, disparando simultaneamente pelos braços, pescoço e cérebro. Uma dor de magnitude tão inimaginavelmente profunda que o idioma latim precisou inventar uma palavra exclusiva, séculos mais tarde, apenas para tentar quantificá-la, originando o termo excruciante, que significa literalmente a dor que vem da cruz. Depois de ter os 2 braços imobilizados na viga horizontal, o condenado foi içado por meio de cordas grossas, e o patíbulo foi brutalmente encaixado no topo da estaca vertical de madeira que já estava fixada no buraco do chão. Com o impacto violento dessa queda vertical no encaixe de junção, toda a força da gravidade foi transferida para as articulações. Os ombros imediatamente se deslocaram de suas juntas ósseas com um som oco. Os cotovelos se deslocaram de suas articulações naturais logo em seguida. Os braços se esticaram e se alongaram consideravelmente além do seu limite anatômico suportável, puxando violentamente os músculos do peitoral para cima. Esse deslocamento forçava a caixa torácica a ficar presa e paralisada em uma posição de inalação constante. O prisioneiro conseguia puxar o ar para os pulmões, mas a paralisia mecânica dos músculos impedia que ele o exalasse. Para evitar que as pernas ficassem soltas, os joelhos foram flexionados, os pés foram posicionados um por cima do outro e um último prego brutal de ferro perfurou o peito de ambos os pés em um único golpe, cravando-os no tronco de madeira e prendendo as pernas em uma posição que as forçava a manter uma dobra não natural. O prisioneiro estava agora oficialmente e cruelmente pendurado entre o céu e a terra, e o verdadeiro relógio da asfixia letal começou a contagem regressiva. Para conseguir soltar o ar viciado dos pulmões e tentar uma nova respiração, o prisioneiro precisava realizar um esforço atlético desumano. Ele era forçado a apoiar todo o peso do seu corpo sobre as feridas abertas de seus pés pregados, empurrando a sua estrutura para cima, contra a resistência da gravidade. Enquanto se erguia, as suas costas esfoladas e sem pele raspavam impiedosamente contra as farpas da estaca vertical de madeira em um atrito agonizante. Ao mesmo tempo, ele precisava forçar todo o peso superior sobre os pulsos pregados que queimavam em agonia pela destruição do nervo. Somente ao atingir o topo desse movimento, suportando a maior dor concebível, ele conseguia exalar o ar e dizer algumas poucas palavras. Cada ciclo de respiração se tornava um ato de tortura ativa, uma escolha sombria e ininterrupta que o prisioneiro precisava tomar a cada poucos segundos. Ou ele suportava a dor suprema do movimento em direção à vida, ou ele cedia à terrível asfixia que escurecia sua mente. O dióxido de carbono não expelido começava a se acumular rapidamente e perigosamente na corrente sanguínea devido à respiração superficial. O aumento brutal do ácido carbônico no sangue gerava espasmos e câimbras musculares violentas, rígidas e completamente incontroláveis que rasgavam e retorciam os músculos do abdômen, das pernas e dos braços, travando o corpo em nós de pura dor. Foi no ápice absoluto deste cenário de puro terror biológico que a própria arquitetura do universo começou a responder ao suplício da cruz. O céu claro e inclemente acima da cidade de Jerusalém começou a escurecer de forma súbita e assustadora por volta do meio-dia.
uma sombra densa, impenetrável e totalmente antinatural cobriu toda a extensão da Terra durante 3 horas torturantes. Os historiadores da época atestam que aquilo estava longe de ser apenas um mero eclipse solar passageiro ou uma tempestade comum de areia do deserto. Aquela escuridão profunda e fria era o peso cósmico, o ápice aterrorizante do drama espiritual e teológico, onde a luz mais pura do mundo estava sendo engolida silenciosamente pelas trevas cruéis e pelos pecados ocultos e inconfessáveis de toda a humanidade. O silêncio sepulcral ao redor da colina ensanguentada deve ter sido ensurdecedor, interrompido apenas pela respiração curta, ofegante e molhada dos condenados, e pelo vento árido que soprava de forma fúnebre. Após inúmeras horas de luta ininterrupta contra o próprio peso, a exaustão fisiológica total tomou conta do organismo destruído. O músculo do coração, completamente desprovido de volume sanguíneo suficiente para bombear pelo sistema, começou a bater em um ritmo extremamente acelerado, caótico e letal. O estresse sem precedentes e o trauma severo geraram uma condição clínica extrema. Um fluido aquoso começou a exsudar e a se acumular velozmente dentro da membrana pericárdica que envolve o coração, e também dentro da cavidade ao redor dos pulmões sufocados. Ele reuniu, em um esforço final além da compreensão humana, a última e escassa reserva de oxigênio disponível em seus pulmões, esmagados pela pressão do próprio corpo. Com uma voz de autoridade que desafiava a medicina da morte, ele proferiu uma frase final, declarando que o propósito estava consumado. Dando um grito alto e entregando de forma voluntária o seu próprio espírito à eternidade, o corpo físico cedeu completamente e sem resistência à falência. A máquina de execução do império, fria, burocrática e cega em seu orgulho, acreditava firmemente que havia liquidado mais um mero rebelde da periferia galileia. Para garantir a certidão de óbito inquestionável e evitar qualquer suspeita de fraude na execução, um centurião altamente treinado aproximou-se da cruz. Ele empunhava uma pesada lança militar romana. Com um golpe preciso e ascendente, ele perfurou o lado direito da caixa torácica da vítima, rasgando o espaço entre as costelas e penetrando profundamente no músculo do coração. Da ferida aberta de forma violenta, fluiu quase de imediato uma quantidade visível de sangue espesso misturado a um líquido claro, semelhante à água cristalina. Esta separação de fluidos é a prova médica, anatômica e forense incontestável, registrada detalhadamente nos textos antigos e confirmada pela ciência de hoje, que descreve perfeitamente o derrame pleural e a ruptura aguda da membrana do coração decorrente de um choque traumático profundo. Ele estava clinicamente, indubitavelmente morto. E no exato segundo em que o sangue tocou a terra seca, algo de magnitude colossal e inexplicável abalou as estruturas da capital. O véu maciço, gigantesco e absurdamente espesso do grandioso templo judaico, a barreira física e luxuosa que separava o povo pecador do lugar santíssimo, onde a pura presença divina deveria habitar intocável, rasgou-se de forma violenta, de cima até baixo, partido ao meio por uma força invisível e assombrosa. A terra ao redor do monte tremeu, com uma fúria sísmica sem precedentes. Fendeu rochas antigas e escancarou velhas sepulturas, como se a própria estrutura material da criação estivesse gritando, chorando e desmoronando em resposta angustiada diante do que o seu Criador havia acabado de presenciar e absorver. Aquele oficial militar romano de patente,
O centurião endurecido por décadas de guerra e que havia presidido centenas de execuções cruéis e rotineiras em sua carreira, olhou atentamente para aquele corpo sem vida, manchado de lama e sangue. Naquele instante de clareza avassaladora, ele compreendeu a verdade chocante e assustadora que a história superficial sempre tentou mascarar com debates filosóficos. Aquele homem não foi meramente assassinado pela engrenagem política de Roma ou pelo ódio letal das elites religiosas de Israel. Ele possuiu a morte. Ele se entregou voluntariamente e soberanamente a ela para cumprir um resgate. A temida e desprezada cruz de madeira romana não foi o fim patético de uma ideologia revolucionária que deu errado. Ela foi, na verdade, a pedra de fundação indestrutível de um império espiritual duradouro, construído inteiramente sobre a submissão, a entrega incondicional e o sacrifício total pelos indignos. A política ardilosa de Roma e a corrupção religiosa e financeira enraizada nos pátios do templo acharam que haviam silenciado de vez o maior incômodo de suas carreiras no poder. Mas, na realidade, a ignorância deles apenas preparou, montou e iluminou perfeitamente o palco sombrio para o maior e mais transformador milagre de libertação de toda a eternidade. A ciência médica até consegue tentar mapear e explicar os detalhes macabros e biológicos do suplício da carne. A história acadêmica secular documenta com precisão a crueldade implacável e sistemática da máquina romana. Mas apenas a mente eterna pode tentar dimensionar o peso do amor insondável que o manteve preso de forma silenciosa e voluntária àquela madeira manchada. Os pesados cravos de ferro enferrujado perfuraram a carne humana frágil. As articulações falharam. O fôlego cessou. Mas foi exclusivamente a sua vontade divina inabalável e o seu propósito imutável de perdão que o seguraram ali pendurado até a última gota de sangue cair sobre a poeira. Agora que você confrontou a verdade brutal e anatômica dos fatos, sem as cortinas da religiosidade moderna, eu quero que você assuma uma posição e deixe o seu comentário sincero logo aqui abaixo. Na sua visão moral e reflexiva sobre esses registros históricos sombrios e brutais, quem você acredita que foi o verdadeiro responsável, tanto material quanto espiritual, por orquestrar aquela execução devastadora na cidade de Jerusalém? O poderoso Império Romano, com a sua força militar opressora inquestionável, os líderes religiosos corrompidos e cegados pela inveja letal de perderem o seu status, ou o silêncio covarde e omisso de toda a humanidade que, geração após geração, prefere crucificar a verdade que incomoda a confrontar de frente os seus próprios medos, erros e fracassos. Participe ativamente e com profundidade desse debate nos comentários, pois a sua opinião crítica é parte fundamental do crescimento deste canal. Se este documentário mudou sua forma de ver a história, deixe seu gostei e compartilhe este vídeo. E não se esqueça, abra a descrição deste vídeo agora mesmo para encontrar links preciosos de materiais complementares exclusivos sobre essa profunda investigação anatômica, além da lista detalhada e totalmente transparente de todas as ferramentas de inteligência artificial que nós utilizamos exaustivamente para dar vida visual e cinematográfica a este documentário investigativo. Obrigado por acompanhar o Bastidor Bíblico e nos vemos no próximo Mistério Revelado.